Faz mais de 10 anos que eu invisto aqui no mercado brasileiro e isso aqui acontece todo ano. Olha aqui na tela para vocês terem noção o que eu estou falando. Eu coloquei aqui no YouTube como investir em 2026 e apareceu isso daqui, ó. Melhores investimentos para ficar rico em 2026. Ações, FIIs, Bitcoin ou renda fixa. Melhores ações para investir em 2026. Foco em dividendos, crescimento e na queda dos juros. O melhor plano para investir em 2026. Top 6 investimentos de 2026 para iniciantes. Melhores investimentos para 2026, ações, FIIs, Bitcoin ou renda fixa. Como investir com sucesso em 2026? Como investir em 2026? Os 5 investimentos que podem bombar no ano novo. Essa é a carteira perfeita de renda fixa se você quiser ficar rico em 2026 e nos próximos anos. Fique rico com ações na crise de 2026 para iniciantes e não iniciantes. As 5 melhores ações para investir em 2026. Onde investir em 2026? 3 forças que vão mudar o mercado, segundo os gigantes. Esses são os melhores investimentos para 2026. E aí, onde investir em 2026, né? Apareceu até um vídeo em inglês aqui, como investir com sucesso em 2026. E aqui, se eu quisesse continuar enrolando aqui o feed, enrolando aqui essa página do YouTube, com certeza iriam aparecer muitos outros vídeos para como investir em 2026. E o que eu quero dizer com isso é que muitos desses vídeos acabam prejudicando as pessoas que querem investir. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns erros que você deve evitar em 2026 e em diante para o resto da sua vida e não apenas para 2026. Então acompanha que hoje eu vou começar listando o primeiro erro. O primeiro erro e o mais comum, que inclusive aconteceu comigo lá atrás, é o erro da pulverização. O que acontece? Quando as pessoas querem começar a investir, aprender a investir, elas não sabem. Então elas vão para a internet e buscam ali um vídeo igual esse que eu mostrei para vocês agora, como investir em 2026. E aí o que acontece? As pessoas elas vão catando uma informação aqui do vídeo A, uma informação do vídeo B, uma informação do vídeo C, uma informação do vídeo D e ela acaba assistindo uns 10, 15, 20 vídeos sobre investimentos. E cada vídeo tem uma ação diferente, tem um fundo imobiliário diferente, tem uma renda fixa, tem um Bitcoin, tem gente que vai falar que não é para você investir aqui no Brasil e sim investir só no exterior. E aí o investidor, ele começa a fazer o quê? Investir um pouquinho igual as pessoas estão falando para mim. Isso é um erro, porque quando você vai perceber, quando você percebe o que você está fazendo, você está lá com R$1.000, R$2.000, ou uma quantia de dinheiro investida, mas com 50 ativos, 60 ativos. Isso não faz o menor sentido. O que acontece? Quando eu comecei a investir, eu fui lá e comprei uma ação do Banco do Brasil. E aí, na época, eu comecei a comprar Banco do Brasil, e aí depois, na semana seguinte, eu vi um investimento do Banco Bradesco. Eu falei assim, oxe, mas o Banco Bradesco é um banco bom também. Então eu vou ter o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. Aí passou um mês, 2 meses, eu vi lá uma ação do Itaú. Eu falei assim, cara, o Itaú é o maior banco da América Latina. Vou colocar ele na carteira também. Ia lá, comprava Banco Itaú. Quando eu percebi, eu já estava com 4 bancos na minha carteira. Ou seja, com pouco dinheiro e com patrimônio totalmente pulverizado em várias ações, em vários fundos imobiliários, tinha renda fixa, tinha parte no exterior. E aí quando a gente percebe isso, quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, isso daqui, na verdade, eu estou perdendo dinheiro, eu não estou tendo rentabilidade nenhuma, eu não estou recebendo renda passiva igual eu quero receber, e aí esse dinheiro acaba ficando perdido ali nessa pulverização, justamente porque a gente vai para a internet e vê uma gama de vídeos falando para você como você deve investir em 2026 ou em 2027, enfim, o ano que você quiser. E aí, justamente isso. O primeiro erro, para você não pulverizar a sua carteira, escolha bem os seus ativos, seja ações, seja fundos imobiliários, seja renda fixa, ou seja só investir no exterior, mas não pulverize a sua carteira. Os maiores investidores de todos os tempos têm a maioria das carteiras de forma concentrada, em poucos ativos, porque justamente isso, eles estudam tanto aqueles ativos que ele fala assim, opa, meu dinheiro eu vou colocar nessa empresa, meu dinheiro eu vou colocar nesse fundo imobiliário, meu dinheiro eu vou colocar nessa renda fixa aqui. Então não pulverize a sua carteira e sim focar na qualidade daqueles ativos que você está colocando lá na sua carteira de investimentos. Foque na quantidade, seja de cotas que você está comprando daquele fundo imobiliário, seja na quantidade de ações que você está comprando para sua carteira de investimentos.
foque na qualidade da empresa e não sair distribuindo seu dinheiro aí em um monte de empresa que acaba sendo só furada. Eu não sei se você já percebeu, mas esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo, uma conversa realmente muito franca com você que quer aprender e quer evitar erros como esse que eu acabei de citar. E o segundo erro, que é um erro muito comum também entre os investidores, é entrar em IPO. E o que é IPO? É a oferta pública inicial. É quando a empresa quer ir lá e vender no seu mercado acionário, quer vender no mercado acionário brasileiro, algumas ações. Ela vai lá e oferta essas ações para ficar de acesso público para todo mundo que queira investir naquela empresa. E por que eu falo para você não entrar em IPO? Porque a gente não conhece o histórico anterior, ou muitas vezes esse histórico é maquiado pela empresa para ela te vender como se houvesse ouro ali dentro daquela empresa, vamos dizer assim. E aqui na tela eu mostro para vocês, geralmente IPOs acontecem quando a bolsa de valores tá no hype, tá no high histórico, e aí muitas empresas acabam ofertando as ações justamente para arrecadar fundos ou para os executivos ou para a empresa como um todo. E aí aqui para vocês terem uma noção, olha só, em 2020, né, que teve um pico muito histórico lá de IPOs, foram 28 IPOs em 2020, em 2021 46. Desde 2022, 2023, 2024, 2025 não houveram IPOs, justamente porque a bolsa está um pouquinho para baixo e aí muitas empresas acabam se afastando. Para vocês terem ideia desses IPOs aqui de 2020 e 2021, apenas de 10 IPOs, ou seja, de 10 empresas que foram lá e ofertaram as suas ações, apenas 2 estão no positivo. A cada 10 empresas, 2 estão no positivos. E por que eu falo para você não cometer esse erro? Para você justamente não perder dinheiro, não ficar apostando. Porque a IPO muitas das vezes é uma aposta. A empresa vai lá e maquia, faz uma oferta muito interessante, entre aspas, que você fala assim, cara, isso aqui é uma oportunidade do momento. E aí, então eu vou lá, vou colocar meu dinheiro nessa empresa. Só para confirmar, essa daqui é uma reportagem da revista Exame. IPOs perdidos: a cada 10 empresas que lançaram ações na pandemia, 2 deram retorno ao acionista. Ou seja, a maioria, inclusive várias empresas, faliram nesse pequeno espaço de tempo. Em 4 anos, algumas empresas faliram, outras não deram retorno para o acionista, outras entraram em recuperação judicial, outras até saíram já da bolsa, ou seja, arrecadaram uma montanha de dinheiro de investidores que estão ali querendo começar a investir e aí arrecadaram esse dinheiro dessa galera e depois foram lá, faliram a empresa, saíram da bolsa de valores. E é justamente isso, pessoal, não cometa esse erro de entrar em IPO. Espere pelo menos 5 anos, no mínimo 5 anos, para você ver se aquela empresa tem um histórico de lucro recorrente e não deu prejuízo nesse período, e aí sim você analisa direitinho e entra naquela empresa se for o seu interesse. O terceiro erro, e um erro que eu cometi, inclusive, que hoje eu não cometo mais, porque justamente eu faço uma análise da empresa ou de qualquer coisa que eu vá investir, é você investir em empresas alavancadas. Evite isso. Evite empresas alavancadas que estão com a dívida muito alta. E aí tem uma fórmula, né, que é a dívida líquida sobre o EBITDA. Se ele estiver acima de 3, você já liga o alerta e fala assim, cara, isso daqui não é para investir. Dívida líquida sobre EBITDA, para você entender melhor, é justamente quantos anos de lucro operacional a empresa levaria para pagar todas as suas dívidas. Dívida líquida, para ficar fácil de entender, é tudo que a empresa deve menos o que ela tem em caixa. Como se fosse a dívida de verdade, vamos dizer assim. E EBITDA, para você entender de uma maneira muito simples, é todo o lucro que a empresa tem vindo do operacional da empresa antes de pagar juros e impostos. Como se fosse aquele fôlego da geração de caixa da empresa. Por que investir em empresas de dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes ou mais é perigoso? É justamente porque significa que ela levaria 3 anos inteiros destinando cada centavo do que ela produz para pagar apenas as dívidas, sem investir em nada novo. E por que isso é muito perigoso, pessoal? Imagina que no Brasil a taxa de juros é muito alta, as empresas ficam se alavancando, pegando juros, pegando dinheiro, né, com esses juros estratosféricos, e as empresas acabam não tendo um respiro, não tendo um fôlego. E é justamente por isso que você deve evitar empresas com dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes. E sim, investir em empresas que não, né, às vezes possuem dívida líquida negativa, ou seja, está com muita geração de caixa, e aí sim você faz bons investimentos escolhendo essas boas empresas, empresas de qualidade. Evite
empresas alavancadas. Sem contar que empresa alavancada, muito raramente elas conseguem pagar dividendos, ou seja, você vai investir numa empresa alavancada que está com a dívida extremamente alta e aí você tem o quê? Espera um retorno daquela empresa através de dividendos. Mas na verdade você não vai ter retorno, você vai ter uma desvalorização da cota dependendo do prazo que você pegar e aí não vai ter dividendo, vai ter desvalorização da cota, muitas das vezes você vai sair no negativo nessas empresas. Pessoal, o quarto erro e um erro muito comum também entre os investidores, inclusive eu cometi esse erro lá atrás, depois que a gente comete o erro que a gente percebe, fala assim, cara, que cagada que eu fui fazer com meu dinheiro nessa época, mas enfim, são erros, acontecem e a gente tem que aprender com esses erros. E o erro que eu cometi, que eu quero que você não cometa, é justamente esse, investir em fundos de investimentos. Com raríssimas exceções, alguns fundos de investimentos são bons. Mas para você ter uma noção, 95% dos gestores perdem para os índices de referência. A maioria deles é para o CDI ou para o Ibovespa. E aí, se você parar para pensar, poxa, a cada 100 fundos de investimentos, 95 perde para o CDI, 95% deles perdem para o Ibovespa. Então não faz sentido você pagar uma pessoa, que é uma taxa de administração altíssima que esses fundos cobram, vai lá, você paga uma pessoa para ela administrar o seu dinheiro, para ela investir o dinheiro para você, sendo que na verdade, no final das contas, você está perdendo para um CDI, você está perdendo para um Ibovespa. Isso não faz sentido algum. Além das taxas de 2% ao ano que são cobradas e são extremamente caras, né? Ainda tem taxas que são muito mais caras do que essa, ainda não cobram taxas de performance e as taxas dos impostos, que são de imposto de renda, o IOF, se você sacar ali antes do período. Fora os fundos de investimentos que fazem você ficar um período preso naquele fundo sem sacar o seu dinheiro antes. E às vezes muitas das vezes as pessoas investem em fundos de investimento achando que pode simplesmente sacar na hora que quer. E aí quando ele solicita o saque, geralmente demora ali 30, 60, tem fundos que demoram até 90 dias para entregar o seu dinheiro. Então, pessoal, se você for investir em fundos de investimentos, pesquise muito, mas muito bem os gestores. Procure muito bem a respeito daquela empresa que está administrando aquele fundo, porque geralmente, 95%, tá aí as estatísticas para mostrar que 95% deles vão perder para o CDI e para o Ibovespa. Então era muito mais simples você investir apenas na taxa Selic, que você vai ganhar de 95% das pessoas, dos gestores que são pagos geralmente para aproveitar as melhores oportunidades e para investir o seu dinheiro com qualidade, mas não é isso que a gente vê na prática. O quinto erro que acontece também bastante é que as pessoas querem antecipar muitas coisas. E aí o que ela faz? Ela vai lá e começa a investir numa ação, começa a investir num fundo imobiliário, começa a investir na renda variável sem ter principalmente a reserva de emergência. Primeiramente, você precisa ter uma reserva de emergência, porque numa emergência, o que você vai fazer? Você vai lá sacar, vai lá vender aquela ação, vai lá vender aquele fundo imobiliário, vai lá retirar o seu dinheiro do exterior ou numa criptomoeda que você tenha colocado. E aí, geralmente, nesses momentos que você acaba agindo num impulso, numa emergência, às vezes o mercado não está favorável para você e você vai sacar um dinheiro menor do que aquele que você colocou. Então, o que eu falo para as pessoas? Tenha uma reserva de emergência, não cometa o erro de começar a investir sem ter uma reserva de emergência, porque, pessoal, vai acontecer algum imprevisto e quando acontecer, a gente vai lá querer sacar o dinheiro daquele fundo de investimento, daquelas ações e enfim, aí vai virar aquele Deus nos acuda e aí você acaba tirando um dinheiro que está até menor ali do que você tinha aplicado e isso faz você sair do jogo, porque você fala assim, poxa, investimento não é para mim, porque eu fui lá, coloquei, agora eu estou precisando aqui, poxa, está um valor menor, mas justamente por isso, pela falta de você não ter uma reserva de emergência, então pare e pense nisso. Tenha uma reserva de emergência para depois você ir migrando para os investimentos. E aqui um adendo que eu gosto de sempre trazer para as pessoas é que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto criar sua reserva de emergência quando começar a investir. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas vão esperar tanto tempo para criar uma reserva de emergência e isso não faz sentido. Então, se você consegue criar sua reserva de emergência e colocar uma pequena parte daquele dinheiro que está ali sobrando num investimento seguro, rentável, de qualidade, aí sim você consegue criar sua reserva de emergência e começar a investir ao mesmo tempo. Mas isso com muita parcimônia, com muita paciência, porque não adianta ter pressa no mundo dos investimentos. Bom, pessoal, esses foram os 5 erros que infelizmente eu cometi alguns e eu queria muito ter escutado isso quando eu comecei a investir. Às vezes as pessoas elas querem empurrar tantos investimentos
em cima da gente e às vezes a gente acaba aceitando com essa chuva de informações que ocorre na internet hoje em dia, não só na internet, mas em qualquer rede social que você tenha, é muita informação ao mesmo tempo e as pessoas acabam ficando um pouco cegas em relação a isso. Então, esses erros foram erros que eu cometi, algum deles. Eu queria que você não cometesse, não só agora em 2026, mas em 2027 ou no ano que você queira começar a investir. Foque nisso, não cometa esses erros, porque isso vai fazer você tirar do jogo, vai fazer você perder dinheiro. E perder dinheiro, pessoal, dói pra caramba, é ruim demais perder dinheiro. E eu não quero que você perca dinheiro, nem em 2026, nem em 2050, em ano nenhum. Eu quero que você perca, pelo contrário, eu quero que você ganhe muito dinheiro e prospere na sua vida. E que o dinheiro traga muitas felicidades, muitas realizações na sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje e se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, eu peço só uma das coisas. Curta o vídeo, comente, compartilhe com alguém que precisa escutar esses erros, né, para não cometer e segurar ali o seu dinheiro de uma maneira muito melhor e investir o seu dinheiro de uma maneira muito melhor. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!